Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E vamos dar continuidade ao nosso curso de concreto armado. Agora vamos falar um pouquinho sobre torção em vigas de concreto. E nessa primeira aula vamos ver aqui algumas considerações teóricas. Imagina que eu tenho uma peça retangular com a seção vazada, igual está aqui, ó. Que a gente chama aí de seção de parede fina. Pode ser de concreto, pode ser de aço, qualquer tipo de seção, desde que ela seja vazada e com a parede aqui, ó, com a espessura bem mais fina do que a dimensão da minha seção aqui, né? Eu vou aplicar nessa peça um momento de torção. Vou torcer essa peça. Observe que ao aplicar esse momento de torção, vai aparecer aqui na seção, ó, tensões desse desalhamento. E a tensão desse desalhamento ela é constante ao longo dessa borda aqui, ó. Por isso que ela é conhecida como fluxo desse desalhamento. Que ela se comporta como se fosse um líquido, né? Escoando aqui, ó, em torno da seção. Com uma vazão constante, né? Por isso é conhecido como fluxo desse desalhamento. Bom, mas qual que é o valor dessa tensão desse desalhamento? Como calcular essa tensão aqui, ó? Vou chamar a parede aqui de T, a espessura da parede de T. E vou pegar aqui uma área bem pequena, um elemento aí infinitesimal. Uma área de dimensões muito pequenininhas que eu vou chamar de dA. Essa área, então, vai ter uma largura ds. Quanto que vale essa área? Então, posso dizer que dA é o ds vezes o T. Essa areazinha aqui, ó. E a tensão desse desalhamento nessa área é produzida por uma força, que eu vou chamar de dF. Quanto que vale essa força? Tensão é força sobre área. Então, força vai ser a tensão vezes a área. Então, minha força dF vai ser a tensão desse desalhamento multiplicada pela área dA. Mas veja bem, a minha área dA aqui, ó, é o ds vezes o T. Então, eu posso dizer que dF é o tal que multiplica T ds. Mas eu quero encontrar aqui o tal, né? Eu quero encontrar o desalhamento em função da torção, em função do momento. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto aqui no centroide da minha seção. Ó. Qual que é o momento dessa força em relação a esse ponto aqui? Ó? Eu tenho a distância aqui que eu vou chamar de ρ. Então, o momento dessa força em relação a esse ponto aqui, ó, vai ser ρ dF. Vou chamar de dm o momento, ρ dF, que é a força multiplicada pela distância até o ponto. Ora, mas o meu dF é o tal que multiplica T que multiplica ds. Posso substituir aqui, né? Vai ficar assim, ó. Então, o momento dm é igual ao ρ, que é a distância, vezes o tal, vezes o T, vezes o ds. Mas e o torque, né? E o momento de torção aqui, ó? Se a gente voltar um pouquinho lá na resistência dos materiais, pegar um tubo, ó, uma seção aqui cilíndrica, quanto que vale o torque nessa seção aqui, ó? Na verdade é o quê? É a somatória de todos os momentos aqui em relação ao ponto aqui, o ponto central. Então é o somatório dessa força vezes essa distância, dessa aqui, de todas as demais aqui, ó. Somatória de tudo, na verdade, é uma integral, né? Então, a torção aqui no meu cilindro é a integral de ρ dF. Trazendo para a nossa realidade aqui, ó, a torção na minha peça vai ser a integral de ρ tal T ds. Simples assim. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um triângulo, ó. Um triângulo. O cateto de baixo aqui é a distância ρ. E esse cateto aqui, ó, é o ds. Vou chamar a área desse triângulo aqui, ó, de dA delta. É o nome que eu dei para ela aí, dA delta. Observe que o ρ multiplicado por ds, isso vezes isso, é o dobro dessa área aqui, ó. É o dobro do dA delta. Então, eu vou substituir lá em cima, ó. Posso dizer, então, ó, que a minha torção é a integral
de tal T que multiplica 2dA delta. Acabei de dizer aqui para vocês que a tensão desse desalhamento é constante. A espessura da chapa, né, da seção aqui, ó, também é constante. E o 2 também é uma constante. Posso tirar tudo isso de dentro da integral, vai ficar assim, ó. Torção vai ser tal vezes t vezes 2 integral de dA delta. Integral de dA delta. Nada mais é do que a área total aqui, né? Vou somar todos os triângulos aqui dentro. Então, eu posso dizer, então, que a torção final, ela vai ser o tal vezes o t vezes 2 vezes a área efetiva. Quem que é a área efetiva? É a área delimitada por essa linha média aqui, ó. Linha média da minha espessura T. Eu integrei todos os triângulos aqui dentro, encontrei a minha área efetiva. O valor que eu quero, na verdade, é a tensão desse desalhamento, coloco em evidência e ajusto a equação. Encontro aí a chamada fórmula de Brede. Tensão desse desalhamento vai ser a torção dividido por 2 vezes a espessura da chapa, né, ou da peça aqui, ó, vezes a área efetiva, que é essa área todinha aqui. Simples assim. Muito bem. Feito então essa breve recordação, né, das aulas aí de resistência dos materiais, vamos trazer aqui para a nossa realidade, que é o concreto armado. Vamos fazer uma analogia aqui com a pessoa torcendo uma toalha. Imagina quando você torce uma toalha, torce um pano qualquer, né? Você produz aqui um momento de torção, né? E a tendência dessa toalha é encurtar. Sempre que você torce a toalha, ela tende a encurtar. Esse comportamento é exatamente igual ao comportamento de uma viga submetida à torção também. Observe, ó, que a viga vai tender a encurtar e, por ser de concreto armado, ela vai fissurar também, seguindo aqui o mesmo desenho da toalha, ó, com fissuras inclinadas, né, de 30 a 45 graus. Aí depende da forma como você coloca os estribos, né? Em regra geral, pelo modelo 1 da NBR 6118, as fissuras vão ser inclinadas a 45 graus. A diferença, né, desse modelo aqui para o modelo que a gente trabalha lá no cisalhamento é que lá a gente trabalha no plano e monta aquela treliça de morte, coisa e tal, para calcular o estribo. Aqui a situação é espacial, né? Eu vou ter a fissuração inclinada, né, nas 4 faces da minha viga. E eu vou aproximar o modelo a uma treliça espacial, ó. E eu vou ter aqui as minhas diagonais, ó, inclinadas a 45 graus, em todas as faces da viga. Observe que, em regra geral, a viga é presa pelos apoios. Existe uma restrição ao encurtamento da viga. Então, vai aparecer aqui no sentido longitudinal, ó, forças de tração, em função da torção. Estou tendendo a encurtar a viga, eu prendo essa viga nas extremidades, ela vai fissurar e vai transferir tensão para o aço. As diagonais são comprimidas. A força de tração que eu vou chamar de RSL e a força de compressão de RC. E eu vou ter também estribos a 90 graus para aparecer força de tração aí, que eu vou chamar de RST nos estribos. Observe que para resolver o problema da torção, eu vou ter que trabalhar com armadura tanto longitudinal quanto transversal. Interessante, né? Quando a gente começa a estudar concreto armado, a gente aprende lá o cálculo da armadura longitudinal. Resolve o momento fletor na viga, flexão normal simples. Cálculo de armadura transversal. É feita com a força cortante. Então, eu resolvo a força cortante com os estribos, com a armadura transversal. E a torção eu vou resolver com as duas, tanto com a armadura longitudinal quanto com a armadura transversal. Muito bem.
Já que eu vou ter que calcular então uma armadura longitudinal e uma transversal, eu vou ter que conhecer aqui as forças, né? Tanto a força RSL quanto a força RST. E nós vamos usar para resolver o problema o modelo de parede fina, que a gente acabou de deduzir aí nos slides anteriores. Mesmo sendo a minha viga de alma cheia, eu vou resolver o problema como se fosse uma seção vazada de parede fina. É uma aproximação que é feita, mas que bate muito com os resultados exatos. E a espessura da parede, né, que a gente vai considerar, o T, né, larga T, vai chamar HE. A gente vai ver na próxima aula como calcular esse HE. Ora, se a minha espessura então é HE, a tensão nessa diagonal aqui, ó, vai ser essa força, RC, a 45 graus, multiplicado por quem? Por essa distância, né, que é o S, a largura aqui da minha diagonal, cosseno de 45, ou seja, dividido por raiz de 2, multiplicado por HE. Então é muito simples. Para encontrar a força aqui, ó, o RST, basta pegar a tensão a 45 graus, a tensão que eu tenho aqui, multiplicar pela área da biela, né, da diagonal que está sendo comprimida, que vai ser S raiz de 2 vezes HE, essa dimensão vezes essa aqui. Ó. Aqui eu encontrei a força. Ó. Que força? Essa força aqui. Ó. Como eu tenho que decompor ela para cá, ó, cosseno de 45. Vai acontecer o mesmo na de baixo aqui. Ó. Vai ser tensão a 45 graus, que multiplica o HE. Aqui não é mais a distância S, aqui a distância era S, entre um estribo e outro. Aqui não é mais, aqui é o perímetro. Perímetro delimitado pela linha média. Lembra da toalha? Quando eu torci a toalha, ela tendeu a encurtar. Então, a peça toda vai encurtar. Então, essa força RSL aqui, ó, ela vai ser aplicada em todo esse perímetro aqui, ó, que eu vou chamar de UE, né, que é o perímetro aí, que é a linha média da minha espessura HE. Então, vai ser a tensão vezes o HE vezes o perímetro dividido pela raiz de 2. Como eu vou ter que rebater aqui, ó, multiplica por cosseno 45. Muito bem. Cosseno de 45 dividido por raiz de 2 é meio. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, ajustando aqui, ficou assim, ó. Meu RST é igual a tensão de compressão 45 graus, HE vezes S dividido por 2. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Tensão, HE, UE dividido por 2. Já tem o valor de RST e RSL. De posse desses valores, já posso calcular a armadura. Vamos calcular aqui a armadura transversal primeiro. Ó. Cálculo da armadura transversal. O HE eu tenho. A gente vai aprender a calcular na próxima aula. O S é a distância aqui de estribos aqui, ó. É a distância que eu vou usar como referência para calcular os estribos. Se você voltar lá no curso de detalhamento de viga, você vai ver lá que a gente também trabalha com S. E lá a gente trabalha sempre na faixa de 1 metro. Aqui também nós vamos trabalhar na faixa de 1 metro. Então esse S aí, em regra geral, vai ser igual a 1 metro. Nós não temos a tensão, né? Quanto que vale essa tensão aqui, ó. Só que se você voltar lá na resistência de materiais, você vai ver que a tensão de compressão a 45 graus, ela é igual ao dobro da tensão desses talhamentos. Isso é um conceito lá da resistência de materiais. Se você voltar lá na quinta série, né, quando você estudou resistência aí, você vai lembrar disso. Que a tensão de compressão a 45 graus, ela é igual ao dobro da tensão desse talhamento. Estamos fazendo aqui uma aproximação com a parede fina, e nós vimos que a tensão desse talhamento é o torque dividido por 2 vezes o TAF. O T aqui, a nossa viga de concreto, é o HE, já posso substituir aqui, ó. Se eu pegar esse valor daqui e substituir aqui em cima, ó, eu vou cortar o 2 com 2 e vai ficar assim, ó. Então, a minha tensão de compressão na biela é o torque dividido por HE, que multiplica a área efetiva.
Já posso pegar isso aqui e substituir lá em cima, né? Vai ficar assim, ó. O RST é o torque vezes HE. Corto HE com HE, dou mais uma simplificada. Então vai ficar o torque, né? O momento de torção, vezes o S, 2 vezes a área efetiva. O que eu quero calcular, na verdade, é uma armadura, né? Calcular um estribo para colocar aqui, ó. Tensão é força dividido por área. Força é uma área vezes uma tensão. Que área? A área que eu preciso, que eu vou chamar de A90. É a nomenclatura que a NBR 6118 utiliza, A90. Multiplicado pela tensão de escoamento do aço, FYWD, que em regra geral aqui é o mesmo que o FYD. Substituindo a expressão lá em cima e colocando o A90 em evidência, ficou assim então, ó. Minha área de aço necessária na faixa S é o torque dividido por 2 vezes a área efetiva vezes a tensão de escoamento FYWD. Achei a área que eu preciso. Equação igualzinha que vem na NBR 6118. Ah, Raul, não está igualzinha não. Tá sim, quer ver? Ó? A NBR fala o seguinte, ó, que o torque que os estribos devem resolver, né, a parcela do torque, a parcela do momento de torção que deve ser resolvida pelos estribos, que ela chama de TRD3, é igual a A90 dividido por S. Então aqui, ó, o torque é o A90 dividido por S, para trazer aqui para baixo. Que multiplica FYWD 2AE. Pega essa parte aqui e joga para cá. Ó. É a mesma expressão da NBR 6118. Aí a cotangente θ, o θ não é 45? Estamos resolvendo aqui para estribos a 90 graus e diagonais a 45 graus. Se o θ é 45, tangente de θ é 1, cotangente ao inverso da tangente também é 1. Então, aqui vai ficar 1. É a mesma equação que nós encontramos. E a armadura longitudinal? É o mesmo cálculo, né? A tensão a 45 graus é 2 vezes o tal. O tal é o torque dividido por 2 vezes o HE vezes a área efetiva. Substituo lá em cima, faço os cortes devidos e calculo. A diferença é que não é S, né? Aqui ó, é o UE, ó. É o perímetro aqui da linha média. A única diferença é essa. A NBR chama a armadura de ASL, que é a armadura complementar aqui, ó. Ela chama de ASL. Então a força vai ser a área de aço multiplicada pela tensão, substituindo a expressão e colocando o ASL em evidência, ficou assim. Meu ASL é o TDUE, 2 vezes a área efetiva FYD. Que também é igualzinha à equação que vem na NBR 6118. A equação da NBR é essa aqui, ó. Só que ela chama de TRD4, que é a parcela que deve ser resistida pela armadura longitudinal. A SL sobre o E, desce o E para cá. FYD 2AE, FYD 2AE. Tangente de θ a 45 graus, tangente de θ é 1. Encontramos aí a mesma expressão da NBR 6118. Ok? Muito tranquilo, né? Muito bem, falta então saber como é que calcula o HE. Só que isso, juntamente com o exemplo prático de dimensionamento, a gente vai ver na próxima aula. Te aguardo no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.